que são os evangelhos? Por que são 4? Por que contém informações que se repetem? A finalidade dos evangelhos é ser uma espécie de biografia de Jesus? Antes de tudo, precisamos esclarecer de onde vem esta palavra que utilizamos só para nos referir a estes livros da Bíblia. Evangelho vem do grego, mais precisamente de um verbo em grego, este, que está escrito aqui na tela, que significa anunciar uma boa notícia. No Antigo Testamento, por exemplo, se utiliza um verbo com o mesmo significado, que de modo geral significa portar, trazer, anunciar uma boa notícia. Um exemplo de um texto do Antigo Testamento onde se usa este verbo é, por exemplo, em Isaías. É um texto que nós conhecemos. Como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a felicidade, que traz as boas novas e anuncia a libertação, que diz a Sião, teu Deus reina. No contexto do Império Romano, já perto dos tempos de Jesus, essa palavra foi utilizada por alguns historiadores da época para se referir ao nascimento do imperador, como por exemplo foi o caso do nascimento do grande imperador Augusto, ou quando um general chegava a ser imperador, como foi o caso do imperador Vespasiano. Bem, tudo isso era antes da redação propriamente dos evangelhos. O próprio evangelho de Marcos já começa se autodenominando evangelho. No entanto, no iniciozinho da igreja, São Paulo menciona a palavra evangelho, mas com um sentido bastante enriquecedor. Ele diz assim: o nosso evangelho vos foi pregado não somente por palavra, mas também com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Aqui São Paulo está dizendo que o evangelho é uma coisa que se transmite não só por palavras, mas de um modo muito especial, é uma espécie de poder, de autoridade vinda de Deus no Espírito Santo, um poder capaz de suscitar a fé. Em outras palavras, o evangelho, antes de ser um livro a ser lido, é anúncio que vale a pena ser seguido. Vamos a uma outra questão. Por que são 4 os evangelhos que estão recolhidos na Bíblia? Esta questão volta e meia aparece quando se falam por aí de outros evangelhos que foram escritos mais ou menos na mesma época dos evangelhos presentes na Bíblia. Estes outros evangelhos, junto com vários outros escritos daquela mesma época, foram chamados escritos apócrifos, ou seja, secretos, porque era considerado um tipo de conhecimento destinado só a poucas pessoas. Muitos destes escritos não é que tinham um conteúdo contrário à fé cristã, apenas tentavam tampar os buracos, as lacunas que não se contavam acerca da vida de Jesus. Por exemplo, detalhes da sua infância, da vida de São José ou da vida de Nossa Senhora, outros supostos milagres que Jesus operou. Mas é verdade também que dentre estes escritos se encontravam também outros que se denominavam evangelhos, que inclusive levam o nome de conhecidos discípulos de Jesus. Evangelho de Pedro, Evangelho de Tiago, Evangelho de Judas Iscariotes, Evangelho de Maria Madalena, mas que tiveram suas origens em seitas que surgiram dentro do cristianismo. Estes escritos, ao contrário, se distanciavam da verdadeira fé. Se mostra uma imagem de Jesus diferente daquela que nos transmite os 4 evangelhos. Hoje, algumas pessoas tentam usar a existência destes evangelhos apócrifos para dizer que talvez a doutrina de Jesus tenha sido deturpada pelos discípulos e só alguns se mantiveram fiéis à verdadeira mensagem de Jesus e escreveram estes evangelhos que a igreja logo tratou de ocultá-los. Antes de começar com essas teorias, vamos tratar de saber por que na Bíblia foram conservados só estes 4. Primeiro, Jesus escolheu a discípulos que conviviam com ele
e ouviram diretamente de sua boca a sua doutrina. Esses discípulos começaram a pregar os ensinamentos de Cristo após a sua morte e ressurreição, mas deveriam buscar alguma forma de manter o testemunho destes discípulos, de modo que a redação dos evangelhos foi um processo ainda posterior. Agora, com os 4 evangelhos que temos na Bíblia, desde o início eram aceitos e lidos por todas as igrejas, do Oriente ao Ocidente. Eram lidos em todas as assembleias litúrgicas, e os primeiros teólogos do cristianismo, os chamados padres da igreja ou pais da igreja, já atestavam que os evangelhos verdadeiros são só 4. Dizia assim Orígenes: a igreja possui 4 evangelhos, os hereges um grandíssimo número. Assim, muitos tentaram escrever, mas só 4 receberam aprovação, e são destes que devemos trazer para mostrá-lo à luz, o que é necessário para acreditar na pessoa de nosso Senhor e Salvador. Texto tirado de uma homilia sobre o Evangelho de Lucas. O outro foi Santo Irineu, um outro padre da igreja importante, que também deixou claro em seus escritos que só foram 4 os evangelhos inspirados por Deus. Assim ele dizia: o Verbo, artesão do universo, que está sentado sobre os querubins e que tudo mantém, uma vez manifestado aos homens, nos deu o Evangelho. Quadriforme, o Evangelho que está mantido, não obstante, por um só Espírito. Um outro detalhe que diferencia os Evangelhos da Bíblia dos outros apócrifos é o seguinte: enquanto os Evangelhos apócrifos eram chamados, por exemplo, Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro, de Judas, os 4 evangelhos assumiram um título diferente. Se diz Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. O que pode parecer uma simples diferença de palavra, pode significar muita coisa. Isso quer dizer que os 4 evangelhos, na verdade, não são invenção, uma simples recordação, mas fazem parte de um único evangelho, pregado comumente pelos apóstolos, e que ficou por escrito em 4 versões, que se diferenciam pelo estilo ou pelo enfoque dado. Isso vai de encontro com a terceira pergunta: por que contém conteúdos que se repetem? Porque a finalidade dos evangelistas não era o de serem originais, mas para contar, anunciar uma única boa notícia. No entanto, com matizes diversos. Tudo, obviamente, tem começo com a pregação de Jesus, depois com o envio do Espírito Santo, que marca o início da missão dos apóstolos, que consiste em pregar e viver aquilo que Jesus ensinou. E depois entra em cena o trabalho dos escritores, que, escolhendo algumas coisas entre as muitas transmitidas por palavra e já por escrito, sintetizando umas, desenvolvendo outras, segundo o estado das comunidades cristãs, conservando o caráter de pregação, ou seja, de anúncio, mas sempre de maneira a comunicar-nos coisas autênticas e verdadeiras acerca de Jesus. É importante também destacar que os evangelhos não são uma mera biografia de Jesus. Obviamente, ali contém elementos da vida de Cristo, sim, mas simplesmente narrá-los não é a sua finalidade. Os evangelhos são, antes de tudo, um anúncio salvífico, ou seja, faz parte daquelas memórias dos apóstolos, da passagem de Jesus na vida deles, passagem esta que causou uma mudança radical em suas vidas. Tá certo que sempre brota uma curiosidade para saber todos os detalhes da vida de Jesus, mas não é esta a finalidade dos evangelhos. A finalidade dos evangelhos? Melhor escutar a resposta de um evangelista. Jesus realizou diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais foram escritos para que acreditem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenham vida em seu nome. Assim, pois, os evangelhos buscam transmitir esta vida em Cristo, que iluminou a existência daqueles apóstolos
e deseja iluminar também a nossa existência. Quer saber mais sobre os evangelhos? Não deixe de nos seguir.